Meus prezados, saudamos a todos com a paz do Senhor. Tivemos alguns contratempos esta semana, como já dissemos aos irmãos, e bem corrido, né? Quinta e sexta, extremamente corrido. E eu não tive como finalizar o nosso trabalho aqui para apresentar a vocês o subsídio que sempre procuramos trazer para professores e alunos interessados no aprofundamento da lição, né? Mais algum elemento, algum conteúdo para trazer para os alunos. É bem verdade que em alguns lugares até esse momento a escola dominical já está acontecendo, né? Porque algumas igrejas fazem a escola dominical no sábado, mas o grosso, né, a maioria faz no domingo. Então, pensando nessas pessoas que farão amanhã, nós trouxemos aqui um rápido diálogo com os irmãos, não diria nem um subsídio, né? Para que todos juntos possamos aprender. O Johan Barbosa está nos saudando aqui com a paz do Senhor. Deus te abençoe, querido. Paz do Senhor para você também, para todos aqueles que já estão aqui conosco, tá certo? Eu peço que você, se puder, compartilhe esse vídeo, né, para que outros possam interagir conosco nesta noite. A nossa palavra hoje vai ser bem rápida, porque muitos dos assuntos que foram abordados nessa lição deste domingo já foram abordados ao longo do trimestre. Você que é um professor, um aluno mais atencioso, que esteve aí preocupado em ler a lição com antecedência, isso é muito importante, é fundamental, né? Uma coisa assim que eu diria essencial, né? Ler a lição com antecedência para ir já se familiarizando com o conteúdo. Você já percebeu que o comentarista nessa lição ele retorna ao assunto central do trimestre, que é exatamente nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então a lição como um todo vem tratando sobre batalha espiritual e o comentarista agora retornou às suas origens. Ele tinha divagado um pouco, não tem nada contra, tá certo? Quero deixar muito claro aqui, porque às vezes essa divagação é necessária para situar o aluno e trazer mais, vamos dizer assim, pintar um cenário para enquadrar o assunto dentro desse cenário para o aluno poder ter um entendimento mais amplo, tá certo? Então, sem questionar o mérito, sem entrar no mérito, né, dessa divagação, ele retornou ao assunto-chave da lição desse domingo, que é batalha espiritual como um todo, a lição do trimestre, e esse domingo a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue são duas palavras gregas, né? Raima kaisarka, né? Ou kaisarke, que é o conjunto das nossas emoções, aquilo pelo qual nós lutamos e vivemos, né? A nossa razão de existir. E aí envolve toda a nossa existência, né? A pessoa que somos, e o comentarista, logo aqui de início, a luta não é exatamente contra pessoas, contra essa animosidade, essa anima, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá certo? Então, o resumo dessa lição, ele procura exatamente focar essa guerra, essa batalha que existe das hostes espirituais da maldade contra a igreja do Senhor Jesus. Eu quero frisar aqui logo de início também que não há como você escolher não ser um alvo dessa batalha. Se você é um crente na pessoa bendita de Jesus, entregou a sua vida a Cristo, não tem jeito, você já é inimigo do inferno, você já é inimigo do diabo, não tem jeito, não tem como você dizer assim, dá para ser o meio inimigo, dá para ele me esquecer, dá para ele me ignorar, não dá, tá certo? Você pode ser ignorado por um tempo, né? Nós vamos ver aqui daqui a pouco mais um pouquinho, aprofundar um pouquinho a forma como essa batalha ela se desenvolve no dia a dia, e dá para você ser esquecido por um tempo, mas você não vai ser esquecido para sempre. Pelo contrário, você vai ser constantemente lembrado. E como eu disse na lição do domingo passado, quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você chega perto de Deus, mais esses ataques eles crescem, né, em amplitude, em sofisticação, para tentar fazer exatamente você desistir dessa sua jornada. Tá certo? Como sempre, nós transcrevemos o texto da lição em azul e faremos o comentário em preto. Você pode acessar
o nosso blog www.daladierlima.com. Daqui a pouco nós vamos colocar o endereço especificamente da lição, e você vai poder acessar a lição e poder ler o texto que foi colocado, as colocações que foram feitas para adicionar ao conteúdo da lição. Tá certo? Peço mais uma vez perdão por não ter postado aí quarta, quinta-feira, como sempre fazemos, né? Geralmente na quinta, porque foi dia corrido, né? Pensei em fazer isso ontem, também foi corrido e foi terrível, mas todas as coisas são mais do que vencedores. O nosso textuário diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A palavra milícia tem um tom um pouco pejorativo entre nós hoje, né? Miliciano se convencionou hoje em dia chamar aquele policial que abdica de defender a população, defender a sociedade, para se tornar um criminoso, né? Então ele não deixa de ser um policial do ponto de vista nominal, mas passa a servir ao crime, tá certo? Então vamos seguindo aqui, porque milícia tem esse tom pejorativo. E aí o texto no original grego, né, o estrateias, luta, né, combate. Inclusive a Nova Almeida, atualizada, e a Nova Tradução na Linguagem de hoje, que são duas traduções excelentes, né, traduziram por luta. Né? A nossa luta, as armas da nossa luta não são carnais, e não as armas da nossa milícia. Né? Queremos saudar aqui, com a paz do Senhor, ao tenente Alisson Santana, conhecido aqui na região como Chora Ninguém. Deus continue te abençoando, querido, né? E aproveite aí conosco, socializa aí o que você quiser perguntar, quiser colocar, tá certo? Ou os outros também estão com a oportunidade, o espaço aí para nos comentários fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação pertinente ao assunto que estamos abordando. Esse termo, estrateias, ele pertence a um conjunto de palavras gregas amplo, né, que todos estão ligados à guerra. Né? Aí você tem, olha só, estrateuma, que é a guarda, a tropa, estrategos, que se refere ao capitão, né, de onde vem estratégia. É por isso que se diz que o nível estratégico de uma organização ele diz respeito à alta administração, né, e daí onde vem a palavra estratégia. Stratia, que é milícia propriamente dito, só que no sentido de tropa, tá certo? E stratiotes, que é o soldado, além dos seus verbos correspondentes. Eu não quis aqui trazer todos esses verbos, essas palavras, porque não ia fugir do sentido da lição. A lição não é uma lição sobre exegese de Efésios ou de 2 Coríntios capítulo 10. É uma lição sobre batalha espiritual. Não há necessidade de afetar esse conhecimento. Tá certo? O que nós frisamos é apenas para que vocês possam entender essa questão da milícia, tá certo? Não é propriamente milícia no sentido que nós convencionamos chamar hoje em dia. Milícia lá é tropa, ok? É luta, é combate, é batalha, tem respeito a tudo isso aí, ok? E aí nós temos também as armas, que é um termo grego interessante de trazer, não sei porque o comentarista não frisou, que é opla, né? Que é o plural de oplon, e diz respeito a todas as armas de combate, inclusive as de ataque e de defesa. Então não apenas as de ataque, como as de defesa também. Tá certo? Quero saudar com a paz aqui ao Sóstenes Amarelo, já fez a propaganda dele. E ao nosso irmão, passou aqui rapidinho, rapaz, olha só. E é fácil que retorne aqui já, porque fica passando aqui, vocês vão entrando e vai passando as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão comentando bem rápido, e às vezes a gente não consegue pegar, mas perdão aí, tá certo? Já deve retornar aí e a gente dá um retorno. Então, essas armas, elas são as armas mais distintas e diferentes possíveis, tá certo? É bobo quem pensar que o inimigo ele age de uma forma só, ele vai tentar pelo sexo, como se convencionou chamar, convencionou pensar entre muitos evangélicos. E pelo contrário, o diabo ele pode surgir numa heresia, ele pode surgir numa opressão, não é? Ele pode surgir através de uma depressão. Não a depressão, cuidado para não misturar as coisas. Não a hidropsia, não a epilepsia, tá certo? O inimigo ele pode se aproveitar desses quadros de saúde para
agir na vida de um salvo, tá certo? Depressão, esquizofrenia, uma série de outros quadros de saúde, outras situações que afetam a saúde das pessoas e que o inimigo pode usar para agir nas vidas dos salvos, inclusive. Tá certo? Só basta abrir uma portinha e ele vai lá e age. Ok? Indo adiante, nós temos aqui a verdade prática. Por trás das aparências, há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Infelizmente, muitos de nós pensam que a igreja vive num parque de diversões. Nós estamos bem à vontade, bem tranquilo, cantando, louvando, adorando a Deus. Inclusive, há alguns hinos que enfatizam esse tipo de pensamento, né? Tem um hino, eu não sou um cantor muito bom, minha voz de taquara rachada, né? Diz assim: onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. E é aquela coisa linda, irmãos. Olha, não tem problema de qualidade nenhuma, mas a gente sabe que a realidade é outra, totalmente diferente. Crentes entram em crise de depressão, crentes são tentados a tirar a sua própria vida, crentes têm surtos psicóticos, crentes passam por privações, fome, nudez, provas de todo tipo que mexem com o seu eixo, descentram você, de maneira que nós somos atacados de todas as formas. Isso, ataques inerentes à nossa própria natureza. E o inimigo, ele se aproveita dessas brechas para agir sobre a nossa vida. Então, é um campo de batalha. O crente, ele vive atacado de todos os lados. Ele é atacado quando é tentado, ele é atacado quando é oprimido, ele é atacado quando é provado, tá certo? O inimigo, quando falta alguma coisa, ele já começa a te acusar, você está em pecado e de repente você não está, não tem nada a ver. Que Deus esqueceu de você, que aquilo que você aprendeu na Bíblia não faz sentido mais, você tem que ir em busca de uma nova revelação. E você começa a ficar aturdido, né, confundido, e começa a dar lugar a certas heresias e o inimigo termina deixando você prostrado. Isso já aconteceu centenas de vezes ao longo da história, tá certo? Queremos saudar com a paz de João, nossa irmã Nice, nosso irmão Enoque Monteiro, passou aí, ó, tá vendo? Deus te abençoe, querido, voltou aqui, tá certo, a informação para nós. Então, nós temos que ter muito cuidado, tá certo? Porque nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num cenário de guerra, tá certo? E a guerra, muitas vezes, não se manifesta de maneira intempestiva, aquele ataque violento, que revela o inimigo. Isso aí não tem jeito, é o diabo, todo mundo sabe, até quem não é crente sabe, só pode ser o cão agindo, né? Ele é muito mais perigoso quando ele age com sutileza, né? Com uma ideia falsa se dissemina, uma ideologia falsa se dissemina. E nós tivemos, por exemplo, essa semana, o STF, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, dentro desse contexto aqui, nós não vamos discutir a ação que está tramitando lá no STF, e nós vemos ali uma articulação, tá certo? Que não deixa de ter inspiração maligna. São homens que estão usando a lei, usando a lógica humana, né, tentando proteger um determinado grupo, etc. e tal, botar em evidência os direitos humanos, mas na prática estão atacando a igreja e deixaram isso muito claro. Pelo menos 2 dos votos que eu assisti, que eu tive a oportunidade de conhecer, tomar conhecimento, falaram diretamente sobre grupos religiosos que discriminam os homossexuais, quando a gente sabe que não existe essa discriminação. A gente sabe que existe uma posição, baseada na palavra de Deus, de reprovação do comportamento homossexual, mas nós amamos os homossexuais. Mas à medida que passa essa ideia lá para fora, então a igreja começa a ser hostilizada. E, pasmem os senhores e senhoras, se uma lei dessa for aprovada, vai haver confrontos reais, né? Porque eles não se contentam em apenas uma oposição argumentativa. Eles partem para as vias de fato e vão entrar em igreja, exigir que se faça o casamento, se não fizer, por exemplo, aí eles já estão dizendo que está sendo discriminado. Se um deles for demitido de uma igreja evangélica ou de uma empresa de evangélicos, aí vão acusar de discriminação, não, porque o dono dessa igreja evangélica está me discriminando, etc. e tal.
não espere nada diferente disso, tá certo? Então, há muitas maneiras dessa guerra se manifestar contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus, tá certo? Muito obrigado ao Francisco Raimundo, né, que diz que está nos orando para que Deus nos use. Muito obrigado, querido. Né? Estamos precisando da oração de todos. A própria liderança eclesiástica muitas vezes não se apercebe, irmão, dessa realidade. Né? Fica colocando N prioridades diante da igreja e esquecendo da batalha que está travada. Aí nós temos projeção social, luta pelo poder, problemas com relação à política e uma série de outras situações que acabam tirando a igreja do foco. E quando a igreja sai do foco, ela se torna um alvo fácil. Né? Eu dizia essa semana, num dos pensamentos que eu vez por outra publico nas minhas redes sociais, que o maior perigo que as ovelhas enfrentam não é quando o lobo está cercando o rebanho. Isso aí já é esperado, que o lobo vai atacar o rebanho de ovelhas. É para isso que existe o lobo, até de repente, né, assim, num raciocínio, numa conclusão lógica imediata, né, o lobo existe para se alimentar, e ele vai se alimentar da ovelha. E aí o que acontece? É de se esperar que ele ataque o rebanho. Né, mas o pior risco que pode correr a ovelha é quando o pastor está desatento, quando ele está distraído, porque aí o lobo vem, arrebata a ovelha e não tem o que fazer. Então, há inúmeras situações dessa natureza que se manifestam na igreja e nós temos que ter cuidado, porque certas atitudes acabam comprometendo a segurança do rebanho e potencializando os riscos do ataque do inimigo. Que ele ataca. Não há como a gente fugir desse ataque. Agora, se nós dermos espaço, o ataque vai ser potencializado, tá certo? Então, devemos ter muito cuidado. Temos a leitura bíblica em classe, a leitura diária, nós sempre colocamos num quadrinho, né, bem estilizado, para que você possa usar na sua sala, etc. e tal. A leitura bíblica em classe tem 3 versículos, e eu deixei aqui uma sugestão para uma próxima oportunidade, agora não adianta mais, talvez não dê tempo mais, a não ser que você seja um professor muito antenado com seus alunos, tenha ele num grupo do WhatsApp e possa contactá-los ainda hoje. É que eles memorizem textos como esse, são textos curtos, né? 3 versículos, né? O aluno vai memorizar ou o texto todo, ou um dos versículos, e você vai premiá-lo com um chocolate. Parece nada, né? Você pegar aí um choquito, sei lá, um batom garoto, aquele de coco que eu estou esquecendo agora o nome dele, e dá para o seu aluno. Parece nada, mas isso para ele é muito importante. Eu era um jovem e gostava muito de memorizar esses textos, mas gostava muito, isso influenciou demais a minha vida, porque eu, primeiro, me obrigava a ler a lição, segundo, me obrigava a memorizar, e terceiro, eu corria o risco de chegar na frente do grupo, declamar o versículo e podia estar certo ou errado, né? Podia ter esquecido. E com misericórdia de Deus, eu sempre conseguia me lembrar. E ganhava o brinde. E o professor dava naquela época um sabonete. Sabonete não é nada, né? Assim, entenda a minha colocação, não é nada, parece nada. Mas é que nós temos dentro de nós latente essa ideia de competição. E a competição boa, a competição de leitura da palavra de Deus. Então não se espante se você levar um chocolate, teu aluno der aquele abraço em você e vibrar com um chocolate de R$1, R$1,50. Se você puder dar uma caixa de chocolate, dê, meu irmão. Agora, a questão é aquela lembrança, estabelecer aquele desafio. E aí o aluno vai se sentir desafiado e vai acabar memorizando o texto e trazer para você. Né? Para o enlevo de toda a classe, uma sugestão que eu acho muito importante. Eu sempre fazia essas tarefas, né? Às vezes eu dava até dinheiro, chegava assim, R$5. Né? Olha aqui, R$5 para o aluno que memorizou o texto bíblico da lição. Mas R$5 é muito pouco, né? Para a maioria de nós, mas para aquela pessoa que está ganhando aquele brinde na frente dos demais, dá uma sensação de vitória. Você conseguiu memorizar aquele texto. Então isso é muito importante. Ok? É uma sugestão aqui que eu deixo. Não há talvez como fazer agora, mas você pode, na outra lição, dar uma olhada aí nas outras lições.
você já pode escalar aí os teus alunos para memorizar ou o texto todo ou o versículo. E se você quiser fazer na próxima lição do próximo domingo, para que eles memorizem versículos, né? Não sei, eu confesso a vocês que ainda não li a lição do próximo domingo, assim, em detalhes, a ponto de me lembrar qual é o tamanho do texto, mas você pode escalar os teus alunos para memorizar, né? Cada um uma parte do versículo. Você pode recortar, como eu fazia sempre, né? Botar numa folha de papel todos os versículos, imprimia, recortava e dizia, pronto, você vai memorizar isso, e ficava lembrando a pessoa, né, dentro da medida do possível, para que memorizasse o texto e pudesse recitar no domingo. Também é preciso dizer aos alunos que se eles não memorizarem, eles podem vir, não tem problema nenhum, porque às vezes o aluno diz assim, o professor me escalou para memorizar o texto, eu não memorizei, portanto eu não vou. Então você precisa conversar com os alunos, conscientizar, gente, isso aqui é para o crescimento de vocês mesmos, tá certo? Então estamos fazendo aqui para que vocês cresçam. Se você, por acaso, for uma semana corrida, etc., não deu tempo para memorizar ou você esqueceu, não tem problema, vem para a escola, tá tudo certo, vamos seguir em frente em nome de Jesus. Quero agradecer aqui ao Rosivaldo Messias, o grande professor Rosivaldo, Deus abençoe, né? É um prazer tê-lo aqui conosco. Tá certo, gente? Seguindo aqui, objetivo geral, explicitar que a nossa luta é espiritual e não físico-material. Bati muito nessa tecla nas lições passadas. Tá certo? Quem pensar que o STF vai ser vencido apenas com os argumentos contrários dentro da lei de um advogado evangélico, de um deputado, de um senador evangélico, está perdido. Tá certo? É claro que eu acho que o Congresso tem sido leniente, tem sido omisso, não tem legislado adequadamente e por isso o STF acha essas brechas. A lei diz que o STF, isso não é tarefa do STF, ok? Mas na omissão do Legislativo, o STF tem feito, né, tem tomado essas decisões e estabelecido como lei, e o negócio fica complicado. Mas nós precisamos entender, pelo outro lado, que não é só ter um deputado evangélico, um senador evangélico, inclusive alguns até se aproveitam disso, né, para dizer assim, olha, nós vamos propor uma lei e está resolvido o problema da STF. Não, gente, não, de forma alguma. A luta é espiritual. Né? O que já deveríamos ter feito, era levantar uma grande campanha de oração nacional por esse problema. Tá certo? Devemos atuar, né, com os nossos deputados e senadores que se dizem evangélicos, é deles o protagonismo quando a igreja se sentir acuada, atacada, né? Mas, por outro lado, a igreja tem que orar, tá certo? Esse problema se resolve com jejum e oração. É com jejum e oração que a gente vai ganhar os gays, é com oração que a gente vai repreender as hostes malignas que de repente estejam influenciando esse julgamento, tá certo? Não tem jeito, não tem como a igreja fugir da dimensão espiritual dessa batalha. Se nós puxarmos apenas para a dimensão material, nós vamos ficar no meio da estrada, vamos perder a guerra, tá certo? Ponto final desse tópico. Sigamos. Ok, gente? A lição tem 3 objetivos específicos. Primeiro, destacar a inclusão do tema Nossa luta não é contra carne e sangue no final da epístola. Nós falamos aqui que Paulo, quando está escrevendo, né, ele está escrevendo como alguém escreveria uma carta qualquer. Né, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, a inspiração plenária das Escrituras não elimina a personalidade de Paulo. Ele está escrevendo como uma pessoa. E ele está dedicando essas linhas a uma igreja que ele ama, que ele tem apreço, ou que ele quer ensinar alguma verdade, e ainda distante ele está escrevendo e parece que ele vai terminar. É o que acontece lá no capítulo 3, capítulo 4 do livro de Efésios. E aí o que acontece? Aí ele diz, no demais, aí pronto, aí ele volta tudo e lembra, né, ou o Espírito Santo naquele momento, naquele contexto, o inspirou para que ele pudesse escrever exatamente aquilo que ele estava ali tensionando escrever, como se fosse uma volta ao assunto passado, mas não é exatamente uma volta, é um estilo. Ele está desenvolvendo um estilo espontâneo, e esse estilo permite que ele faça esses retornos. Não necessariamente é um pedaço de uma carta que foi perdido como argumento alguns críticos, e aí de repente se enxertou uma parte na outra, e por isso há esse tranco, né? Deu aquele solavanco e parece que o texto ia terminar, e de repente o texto recomeçou. Não é isso. Tá certo? É um texto espontâneo que está sendo escrito para uma carta que é amada, para uma igreja que é amada pelo apóstolo. Tá certo?
O segundo objetivo específico, essa linha está que o crente depende exclusivamente de Deus. Como eu disse anteriormente, nós temos deputados, temos senadores, cidadãos em geral podem propor leis, ideias legislativas. Se diz que a Assembleia de Deus tem 42 milhões de pessoas. Se 4 milhões e 200 mil pessoas criassem uma ideia legislativa que abrangesse crentes de vários estados, com o objetivo de que fosse proposta uma lei nesse sentido aí, que o STF está legislando, o Congresso Nacional seria obrigado a analisar essa lei. A lei é o que está na Constituição, tá certo? E nós podemos ter esse tipo de articulação, mas nós temos que entender que para vencer nós dependemos de Deus. Essas armas todas são carnais, são humanas, são forjadas pelo espírito humano. E nada disso é efetivo quando se trata de batalha espiritual. Tá certo? Pode ter uma importância, como tem, por exemplo, o estudo da palavra. É um estudo intelectual, do ponto de vista humano, mas que tem a sua importância na batalha espiritual, porque munido da palavra você vai poder argumentar melhor. Tá certo? Porém, chega um momento que a palavra não resolve, o conhecimento não resolve, melhor colocando. O que resolve é jejum e oração. A igreja não pode fugir disso aí. Tá certo? Temos o outro lado da moeda, que é a autossuficiência. É a igreja achar que pode resolver. Crentes autoconfiantes, autossuficientes, têm caído de uma maneira vergonhosa no campo de batalha. Tá certo? Porque estão confiando em si mesmos ou confiando na carne. Ok? No conhecimento, no que sabem, nas artimanhas que podem usar, etc. E aí entram em caminhos perigosos. E o terceiro objetivo específico é mostrar que a nossa luta é contra os poderes das trevas. Esse pensamento é muito importante, mas nós precisamos lembrar que trevas, ou comportamentos, os chamados poderes das trevas, eles abrem brechas dentro da própria igreja. A nossa luta é contra as trevas e nós estamos olhando para o lado de fora muitas vezes. Mas muitas vezes, irmãos, há uma infiltração dentro da própria igreja. O próprio Jesus, ele repreendeu 2 de seus discípulos como se fossem possessos pelo diabo. Isso é a realidade. Ele disse para Judas que Satanás tinha entrado nele. Pedro, por sua vez, disse para Jesus: olha, Senhor, tu não vai morrer em Jerusalém não, a gente não vai deixar, etc. e tal. E aí Jesus virou-se para ele e disse simplesmente: para trás de mim, Satanás. Imagina se eu dissesse isso para um diácono de uma igreja que eu tomasse conta, de um presbítero. É terrível. Muitas pessoas nem entenderiam, mas a realidade é que pode acontecer uma situação dessa. Pode ser que o pecado ele se instalou numa determinada igreja de tal maneira que está carcomendo aquela igreja por dentro. Ela entrou no processo chamado de autofagia. Ela está, uma tradução assim bem grosseira, comendo a si mesma, está engolindo a si mesma. Tá certo? E acaba se autodestruindo. Então, quando a gente fala que a nossa luta é dos poderes das trevas, nós temos que lembrar que esses poderes das trevas podem se manifestar dentro da própria igreja. Tá certo? Pode se manifestar através de uma heresia. Tem um cidadão muito sério que saiu daqui e foi para um determinado país fundar uma igreja, amando de uma missão assembleiana, uma missão séria. Quando chega lá, aí ele começa a trabalhar e a obra começa a se desenvolver e daqui a pouco ele começa a criar uma heresia. Qual era a heresia? Qual era? Não, qual é? Que até onde a gente sabe ele não recriminou, não renunciou a essa heresia. É que os anjos estão presentes no culto e tem que se guardar lugares para ele. Então tem lugares no púlpito dessa igreja, da igreja desse missionário, que não senta ninguém. Por quê? Porque está reservado para os anjos. E uma série de outras aberrações. Tá certo? Então não é raro isso acontecer. Um líder sério, de repente, começa com uma ideia errada e daqui a pouco é uma heresia mesmo para valer. Tá certo? Então nós temos que ter cuidado. Não se trata de uma interpretação como sensacionismo, por exemplo. Aí de repente a pessoa abre mão de ser sensacionista e se torna uma pessoa que acredita na atualidade dos dons. É diferente. Eu estou falando de heresia mesmo. Tá certo? Não é uma mera interpretação, é heresia mesmo. Não é raro isso acontecer. Então nós temos que entender que a nossa luta contra os poderes das trevas
que podem agir do lado de fora e que podem agir do lado de dentro, tá certo? Eu coloquei até um detalhe aqui interessante, que eu lembrei aqui rapidamente quando eu estava escrevendo, é a respeito da disciplina. Quantos crentes não aceitam a disciplina, né? E a disciplina, ela é ortoprática, ela visa aquele crescimento, né, espiritual, né, visa que o crente mude de atitude e torne-se um exemplo para a igreja. Mas quantos recriminam a disciplina, né? Dizem que nós devemos combater o pecado. Que é isso? Combate o pecado? Não combate o pecador, não. Agora o pecador vem para cá, para dentro da igreja e tal. Não, não pode ser assim. Nós não podemos compactuar com o pecado, tá certo? E esse é um dos motivos pelos quais o inimigo pode agir dentro da igreja. É pecados encobertos, que não são tratados corretamente, tá certo? E se tornam uma ferida dentro da igreja, tá certo, meus irmãos? Seguindo aqui da lição, né, tem uma parte da nossa lição falando sobre interagindo com o professor, né? Uma das coisas que o inimigo tem feito nesses últimos dias, por meio de uma perspectiva materialista de vida, é tirar de alguns crentes a perspectiva espiritual. Pois bem, o crente só pensa no dinheiro que vai ganhar, na projeção social que vai ter, na projeção política que vai ter, né, o cargo que vai ocupar, como ele vai ser bem quisto na sociedade que o cerca. É um Ló, né? Ló era até juiz. Eu falei sobre isso domingo, por misericórdia, estávamos pregando ali em Torres Galvão 1, aqui na cidade do Paulista, no estado aqui de Pernambuco, para quem é de fora, né? E falávamos sobre Lucas 17:32. Jesus, ele deu muitas instruções aos seus discípulos e aos fariseus, que lhe perguntaram quando viria o fim dos tempos, e em dado instante, ele olha para aquelas pessoas e diz assim: olha, lembrem da mulher de Ló. Era uma mulher bem-sucedida, respeitada, rica, mas o seu coração estava distante de Deus, embora parecesse que ela era uma crente verdadeira. Tá certo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Podemos ter, irmãos, influência política, social, econômica, mas nós não podemos esquecer que o nosso alvo é o céu. Amém? Indo aqui adiante, começou a minha tosse, né? Que sempre acontece. Se eu tomar água, engasgo. Se eu tomar, fico tossindo. Eu tomo antes, mas não tem jeito. Então, a tática maligna, ela é tratada aqui na introdução da lição, e ela consiste em várias estratégias: heresias, opressão, disseminação de falsas ideias, secularismo, perseguição governamental, desunião, mundanismo, indiferença com o pecado. Então as armas são as mais variadas possíveis, tá certo? E nós temos que ter muito cuidado, porque ele ataca de várias formas, e muitas vezes esse ataque ele se dá de várias formas ao mesmo tempo. Então nós temos que ter muito cuidado para não sucumbir, tá certo? E não querer resolver a questão também apenas do ponto de vista pessoal, carnal, humano. Isso não vai resolver o problema, tá certo? A nossa lição vai desenvolvendo. Eu falei que o nosso comentário aqui seria rápido, eu até me estendi já um pouquinho. O comentarista falou muita coisa que não cabe maiores comentários, né? O primeiro ponto da nossa lição tem 3 subpontos. Está bem explicadinho, bem mastigadinho, não tem como a gente inserir muita coisa aqui. Outros podem não inserir, nada contra. Eu vou concluir só esse primeiro ponto dizendo o seguinte: muito importante essa análise das figuras de linguagem. É fundamental para nós termos uma hermenêutica adequada do texto, certo? Por falta desse entendimento, por falta da colocação das concordâncias verbais, das concordâncias nominais nos seus tempos adequados, por falta de contextualização histórica, muitas heresias são disseminadas na igreja. Às vezes não é heresia, às vezes são interpretações erradas da própria palavra, tá certo? Está aqui o Enéas nos falando que hoje tem dúvidas sobre o pecado encoberto. Se Deus perder verdadeiramente o crente, deixa a prática. Qual a necessidade de revelar a igreja? Olha, depende. Se esse pecado é um pecado pessoal, não vejo também necessidade de revelar a igreja. O que eu falo é pecado que atingem a igreja, que escandalizam a igreja.
e que precisam ser confessados, né, para que haja esse crescimento. Ora, fica aquele debate. Mas para o pastor é leniente, ele não tomou nenhuma providência. Mas o pastor às vezes não está nem sabendo. Né? Uma certa vez, numa determinada congregação, o diácono chegou para mim e disse: olha, pastor, tem uma senhora nesse conjunto que está adulterando. Eu digo: é verdade, irmão? É. O senhor tem certeza? Tenho. Disse: então nós vamos na casa dela para conversar com essa irmã, conversar com seu marido, para ver, né, como é que fica a situação. Disse: não, vou não, aí não, pastor. Aí não dá. Mas, meu irmão, o senhor quer me expor. Você quer me colocar aqui, né, numa situação vexatória, porque eu não sei detalhes. O senhor que está me falando detalhes aí, o senhor está provavelmente mais informado do que eu. E nós temos que ir juntos para podermos argumentar lá. Olha, na hora que me perguntarem alguma coisa, eu não vou saber dizer, eu não vou nem ter como sustentar essa história. Enfim, ele não foi. E depois eu soube que surgiu até uma história, né, que ele estava me criticando porque eu não tomei nenhuma providência. Ora, qual é a providência que eu ia tomar, gente? Tem um problema gravíssimo na igreja, que é o seguinte: tem um que confessa: olha, pastor, eu pequei, fiz tudo errado, né, fiz o que não devia, etc. Pronto, esse aí está tranquilo. E tem aquele que todas as evidências concorrem contra ele e ele simplesmente diz não. Eu já contei aqui, em outro contexto, a história de uma determinada igreja, inclusive não é nem da nossa denominação Assembleia de Deus, mas é de outra denominação, mas podia ser da nossa igreja. Não é impossível que tenha acontecido alguma história semelhante a essa. Uma senhora, uma moça, começou engordando e surgiu o comentário que ela estaria grávida. Chega o maestro do conjunto para o pastor e diz: olha, pastor, essa moça, eu soube que ela está grávida e eu quero suspendê-la do conjunto. E aí o pastor disse: olha, veja lá, rapaz, isso é um caso muito sério. Isso pastor, a história é verdadeira. Aí vai para a irmã disse: não. Inclusive, pastor, isso é uma calúnia. É uma calúnia e eu quero que o cidadão seja punido, porque o que eu estou tomando é um antialérgico, e esse antialérgico ele retém muita água, e eu estou engordando por causa disso. Para encurtar a história, 6 meses depois nasce o filhinho. E aí, meus irmãos, como é que é a situação? Então, haviam todas as evidências que se encaminhavam para aquela situação, mas a pessoa mesmo disse: não aconteceu, pronto. E o pastor vai fazer o quê? Então o pastor fica no meio daquela confusão. E aí, quando nasce a criança, o que o pastor vai fazer? Depois esse imbróglio todo, o que o pastor vai fazer? Ele tem que tomar uma providência que traga, não é, a sensação para a igreja de que houve o cumprimento da palavra, que foi tomada uma providência enérgica adequada ao contexto. Do contrário, o pastor vai ficar desmoralizado, vai passar a ideia de que a igreja está absolvendo pecado e sendo conivente com o pecado, sendo omissa, e o negócio vai ficar pior ainda. Tá certo? Então, é preciso essa compreensão hermenêutica correta das figuras de linguagem. Eu sugiro que você pesquise analogias, anáforas, paráfrases, e vai por aí fora. É uma série de figuras de linguagem. Você pode até colocar aqui no Google, vai aparecer um bocado de exemplos importantes, inclusive até sites evangélicos que se propõem a usar essas figuras de linguagem do português na Bíblia. Isso vai ser maravilhoso, porque você vai aprender as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Quer ver um exemplo aqui que eu coloquei no nosso texto de interpretação errada, por conta da má hermenêutica? Isaías 6:3. Os querubins cantavam santo, santo, santo. Aí o cidadão chega na pregação e diz: olha, é santo Pai, é santo Filho, é santo o Espírito Santo. Não tem nada a ver. É uma expressão idiomática hebraica quando você quer usar um superlativo. Santo, santo, santo. É como se nós disséssemos hoje santíssimo. 3 vezes santo não é porque é santo um, santo outro, ou 3 vezes alguma coisa, ou nenhum número cabalístico desse tipo aí, não. É porque é santo, santo, santo. A proporção vai crescendo, né? E os anjos vão crescendo na sua adoração, vão aumentando o nível da sua adoração. Então, é um exemplo claro desse tipo de artimanha da linguagem que, por falta de conhecimento, as pessoas, né, usam e distorcem. Tá certo? Tem um outro salmo, esqueci agora, está passando aqui rapidamente, eu não estou conseguindo
segurar aqui para dizer para vocês, louvai ao Senhor porque o seu nome é Já. Né? E ali no original é a abreviatura do nome Jeová, Já, Yah. Né? Louvai ao Senhor porque o seu nome é Yah. Ou seja, Jeová abreviado, como El, né? El Elyon. El é a abreviatura de Elohim. Aí o que acontece? O cidadão lê lá, louvai ao Senhor porque o seu nome é Já. Ele já faz, ele já vem, ele já age, ele já resolve. Nada a ver. Tá certo? Louvai ao Senhor porque o seu nome é Jeová. Simples assim. Por falta desse conhecimento hermenêutico, infelizmente, há todo tipo de floreio, né, sem nenhuma base bíblica. O segundo ponto vai falar sobre a dependência de Deus. E aqui o comentarista também foi muito feliz, tá certo? E nós queremos apenas enfatizar, tá certo? A dependência de Deus é fundamental para vencer a batalha espiritual. Está aqui o nosso irmão Samuel Espíndola, nosso irmão Amós Oliveira. Né? Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado pela atenção. Compartilhem, se puderem e quiserem. Tá certo? Então, por que é importante nós enfatizarmos essa questão da dependência de Deus? É que existe, por vezes, irmão, determinados comportamentos distanciados da palavra de Deus que não tem nenhum efeito prático. Exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Vamos dar glória bem alto para estourar os ouvidos do diabo. Olha, irmão, a gente vai dar glória para o diabo, né? Vamos pisar no pescoço dele, né? E outras idiotices, verdadeiras idiotices, né? Muitas vezes ditas a partir do próprio púlpito, né? E sem o devido amparo da palavra de Deus. Olha, o diabo, ele é vencido em Deus. É isso que está lá no texto em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As nossas armas são, nós primeiro recebemos de Deus, então não há porque ninguém se ufanar das armas que tem, né? E são poderosas nele. É nele que as nossas armas são poderosas. Se nós tentarmos usar essas armas para nós, para nosso usufruto, para nosso engrandecimento, nós vamos restar, irmãos, envergonhados. Pode ser que a gente não seja envergonhado nessa batalha, mas mais adiante nós vamos ser. Tá certo? Quem sabe quantas vezes os filhos de Seva fizeram aquela artimanha, né? Nós te expulsamos em nome de Paulo, não era um demônio que nem saía. Até o dia que eles chegaram no demônio, de verdade. E aí, Paulo a gente conhece, Jesus também, agora vocês a gente não sabe quem são, não. E aí voaram em cima deles e, né, os feriram. Então nós temos que entender, tá certo? As nossas armas são poderosas em Deus. Tá certo? Efésios 6:10 diz o quê? Né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É nele e na força dele, e não na nossa força. Ok? É isso que eu quero enfatizar sobre essa questão da dependência de Deus. Tem um versículo que é usado, mas é usado fora de contexto. Pise na cabeça do inimigo. Pise no pescoço dele. Irmãos, o texto diz assim, em breve, o nosso Deus e Pai esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Não somos nós que vamos esmagar Satanás. Somos, o diabo vai ser esmagado por Deus, debaixo dos nossos pés. Tá certo? Agora não vai ser do meu pé, do teu pé. Vai ser uma coisa figurada. Imagine todo mundo agora, Deus pegar cada pessoa, esmagar Satanás debaixo do pé de cada pessoa. É ilógico. Entendeu? Então, cada coisa deve ser utilizada, cada versículo deve ser interpretado dentro do seu próprio contexto. Senão acaba virando uma bagunça. Tá certo? Texto sem contexto vira pretexto, né? Regra áurea da interpretação bíblica. No terceiro subponto do segundo ponto, nós temos aqui falando sobre os métodos do diabo, a metodeia, né? A maneira como ele age, né? Suas armadilhas são eficientes, né? Nós somos livrados muitas vezes e nem sabemos. Tem uma que a gente é livrado e viu, percebeu, analisou, opa, aí não vou para esse caminho não, vou tirar os olhos dali, não vou cair nessa armadilha não. E tem outros casos que a gente nem vê. E Deus se encarrega de nos guardar. Isso acontece, eu acredito até que acontece muito mais vezes, né? Aquilo que a gente não vê do que aquilo que a gente vê. Tem um livro secular chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Eu aconselho que você leia esse livro. É um livro de sabedoria oriental chinesa, né? Mas é um livro que contém princípios bem interessantes, inclusive é usado na estratégia empresarial. Esse livro tem vários princípios para você vencer uma guerra. E um desses princípios é exatamente conhecer o inimigo. Pela falta de leitura da palavra de Deus, pela falta de conhecimento da própria palavra com relação
ao mundo espiritual, nós muitas vezes erramos. Tá certo? O inimigo, irmãos, ele é muito astuto. Mas, olha, pense como ele é astuto. Comigo aconteceu uma vez uma coisa interessantíssima. Muitos anos atrás, não tinha telefone aqui na região. E era uma agonia, né? Não tem telefone, imagina uma pessoa como eu, que tem alguns clientes, precisa se comunicar com eles e eles comigo. E eu tinha um pager. E recebia a mensagem nesse pager e a pessoa dizia, olha, entre em contato comigo, aqui tem um problema. E eu ia lá, aqui tinha um posto da Telp, antiga Telp, né? E cada bairro, cada cidade tinha um posto desse e as pessoas que queriam telefonar iam para esses postos. Coisa do tempo de muitos anos atrás, né? O celular chegou por aqui em 1986 ou 96. E aí o que acontece? Até esse ano ninguém tinha celular. O telefone era um carro, o preço de um carro. Então as pessoas se valiam desses postos de telefonia. Era um posto que tinha uma linha, na verdade, uma linha convencional, de uma pessoa que compartilhava aquela linha, né, para que as pessoas pudessem fazer ligação. E aí cobrava pelos minutos, né, de acordo com o destino, se fosse interurbano era mais caro, etc. e tal. E aí o que acontece? Eu estava na Telp, aqui do nosso bairro, certa vez, conversando com a telefonista, uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, uma família muito conhecida aqui, nós também somos muito conhecidos, eu moro aqui há mais de 40 anos, e a gente estava num diálogo trivial, coisas do dia a dia, e nisso chegou uma senhora, e ela chegou com um short bem curto mesmo, esse tipo de pessoa que gosta de usar esse tipo de roupa, né? E aí sentou, né, uma certa distância, era um banquinho de cimento, ela sentou num cantinho, eu estava do lado de cá e a telefonista aqui na frente. E continuamos conversando. Em dado instante, aquela moça se virou para mim assustada assim e disse assim, oxe, tu passasse a mão na minha perna? E eu disse assim, não, de forma alguma. Primeiro, eu estou distante de você. Segundo, está aqui a telefonista na minha frente. E você viu eu passando a mão na perna? Não. Mas ficou aquela dúvida no ar. E eu fiquei incomodado com aquilo. E no meu coração, eu digo, a história, por enquanto, pode estar apaziguada aqui. Né? Mas nós sabemos como são essas astúcias. Né? E aí eu fiquei orando, mas Senhor, que coisa terrível. Né? Como pode ser resolvido isso? Irmãos, não deu 10 minutos ou 15 minutos, não me lembro exatamente quanto tempo. Chega uma outra senhora que me conhece desde criança, conhece minha família todinha, a cidade onde nascemos, a origem da... Inclusive ela mora, não sei se ainda mora, mas morava na cidade, etc. Mas essa moça, não evangélica, deu um testemunho da minha vida de crente, que eu acho que nenhum crente, amigo meu, deu até hoje. Se eu conheço você, rapaz, muito tempo de crente, nasceu no evangelho, um menino crente, mas foi tanta coisa que até eu não gosto muito desse tipo de elogio, nem gosto de elogiar e nem gosto de ser elogiado. E eu fiquei até constrangido assim, mas depois eu comecei a entender como Deus agiu naquele momento. Né? Porque tinha ficado, com certeza, alguma dúvida no coração daquela moça, de que houvesse alguma coisa nesse sentido, e o contexto não favorecia de forma alguma, mas ele é astuto, irmãos, para destruir o crente, para destruir a reputação. Ele faz todo tipo de atitude, toma todo tipo de atitude. Não brinque com o inimigo. Ele não é diabo à toa, ele é diabo pela sua esperteza, tá certo? Então, para vencer esse inimigo, nós temos que conhecê-lo. Agora, nós não precisamos ir no centro de macumba, né, onde supostamente ele se manifesta. Né? Nós não precisamos ir ler manuais de magia negra, de esoterismo, de ocultismo, etc. e tal, na intenção de conhecer ele mesmo. Não precisamos nada disso. Nós precisamos conhecer a palavra. Relembro aqui o diálogo que assisti, né, a palestra que assisti com o Norman Geisler, e ele perguntou aos técnicos do Federal Reserve, Banco Central Americano, se no que eles se especializavam para coibir as fraudes. O que é que vocês fazem? Vocês fazem assim, cursos, né, intensos, etc. Não, a gente não faz nada disso. Vocês fazem o quê? Nós nos especializamos na cédula verdadeira. Conhecendo a cédula verdadeira, nós, ao pegarmos uma cédula falsa, nós já sabemos que ela é falsa. Pelo hábito que temos de manusear a cédula verdadeira. A cédula verdadeira do crente é a palavra de Deus. Manuseando a palavra,
você vai ser um vencedor quando as setas do inimigo tentarem te atingir, ok? Então, tudo que nós precisamos saber do inimigo está na Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, aqui, ó, elenquei 7 coisas básicas. Primeiro, que ele é espiritual. Não adianta lutar com a carne, você está perdido. Né? Como ele é espiritual, age em todo mundo, ele e seus asseclas, né? Tem essa imensa rede que falamos lá nas primeiras lições, que parecem ser onipresentes, mas não são, tá certo? Conhece os pensamentos e parecem, por isso, ser oniscientes e não são, tá certo? E muito menos onipotentes. Mas como são espirituais, eles se deslocam no tempo e no espaço de uma maneira muito rápida, o que não acontece com a gente, que é carne, tá certo? Então, eles têm essa propriedade. Eles são anjos caídos, mas não perderam a propriedade espiritual que tem. Em segundo lugar, está em constante batalha contra a igreja. Se você parar para analisar a história, dizer, lá no tempo da igreja primitiva, uma intensa batalha, etc. Não, irmãos, está se desenrolando hoje. Tá certo? Se nós não temos uma perseguição no Brasil, nós temos grupos de pressão, verdadeiros lobbies, né, que estão todo dia arquitetando alguma coisa contra a igreja, seja a ideologia de gênero, seja o marxismo cultural, seja o lobby homossexual, todo tipo de coisa, o lobby das drogas. Aí a briga maior para liberar as drogas, tá certo? Então, há inúmeras frentes de batalha, na verdade. Está em constante batalha. Terceiro, ele usa táticas as mais diferenciadas possíveis para atacar. Nós não podemos convencionar as formas como o inimigo ataca. Olha, vamos criar um manualzinho de ataque do inimigo. Ele vai atacar dessa forma, e se ele atacar dessa forma, você vai reagir dessa outra forma. Não adianta, você vai perder seu tempo. Tá certo? Não podemos vencê-lo. Ponha isso na cabeça. Tá certo? Ele é mais poderoso e sábio do que nós. Nós só o vencemos pelo poder do sangue de Jesus. Com Cristo em nós, com a nossa vida guardada em Cristo. É aí que nós vencemos ele. A não ser isso, não adianta. Tá certo? Temos que nos sujeitar a Deus e vencê-lo com armas espirituais. Tá certo? Oração, jejum, meditação na palavra de Deus, uma vida de santidade, comunhão, tá certo? Discernimento, tá certo? São armas espirituais. Como ele é espiritual e seu fim está predeterminado, só será plenamente vencido no final dos tempos. Então não adianta você dizer assim, venci o diabo por hoje, não serei tentado nos próximos 10 anos. Não adianta você pensar, tá certo? Muito pelo contrário, você pode ser tentado agora e logo em seguida haver uma nova tentação, novo ataque, tá certo? Pode ser que ele te deixe por um tempo para fazer você pensar que ele esqueceu, que você não é mais alvo dele, e daqui a pouco, quando você menos pensar, já caiu, já está caído. Tá certo? Então, é terrível. Por último, enquanto estivermos vivos, a batalha é potencialmente diária. Tá certo? Pode ser que hoje não houve um ataque. Pode ser, hipoteticamente. Amanhã pode ser que venha um ataque. Então, não há como você dizer, essa semana não tem mais ataque. Não pense assim, porque você vai estar perdido. Tá certo? Um subsídio bíblico muito importante aqui. Tá certo? Algumas palavras gregas, analabete, digo, né? Tem uma outra palavrinha aqui que eu não estou... endissate, né? Endissace, na verdade é o TH, né? Agora que eu aqui baixei os meus olhos e me lembrei. Ok? Então tem o subsídio bíblico, eu aconselho que você leia, memorize. Pode surgir aqui um tópico que você queira abordar com seus alunos. Quando a gente monta uma aula, monta um subsídio, a gente escolhe os tópicos, tá certo? Eu não estou aqui falando de todos os tópicos da lição, de tudo, detalhadamente, não, até porque a gente não tem tempo para isso. O tempo estouraria aí, quanto tempo temos à disposição. Mas, enfim, nós escolhemos os tópicos, damos relevo a esses tópicos para o aproveitamento da lição. Tá certo? E é importante, inclusive, que você estimule seus alunos a levantar assuntos dentro da lição, para que eventuais áreas cinza que você não viu sejam levantadas pelos alunos e você possa falar sobre elas. Tá certo? O terceiro ponto vai falando sobre contra os poderes das trevas. Então, vai falando diretamente sobre carne e sangue, né, que tem vários sentidos na Bíblia, mas
nós falamos desde o início que a carne e sangue era considerado o ser humano, o ser em si, né? Então é preciso que nós prestemos atenção que esses ataques vêm diretamente contra pessoas como nós, tá certo? E são perpetrados por principados e potestades. Não é por gente fraca, não. Seres espirituais da maldade, né? O comentário aqui fala do Cosmocrator, que é exatamente um estrategista de guerra, né? Eu peguei essa palavra dos comentários do William Barclay, que são fantásticos, né? E tinha ali os estrategistas de guerra gregos, né? Que eram os cosmocratoras. Eles pegavam um mapa, por exemplo, de uma região, analisavam qual era a melhor forma de atacar aquela região, quantos soldados seriam necessários, quantos carros, quantos cavalos, quantas lanças, ariete, catapultas e uma série de outros instrumentos, e atacavam de maneira eficaz. Tá certo? Então, da mesma forma, o inimigo ele monta os seus ataques, ele não ataca de forma atabalhoada. Né? Quem faz muitas vezes as coisas de forma desorganizada é a igreja, irmãos. Somos nós, infelizmente. Né? Mas o inimigo ele é sempre astuto, articulado, organizado, coisa planejada, sofisticada, estratégica. Se ele puder derrubar um líder, ele não vai derrubar um crente. Ele vai lutar para derrubar o líder, porque vai derrubar vários crentes que vão ficar entristecidos e abalados pela queda daquele líder. Então, a estratégia dele é extremamente sofisticada e extremamente, volto a dizer, já disse essa palavra aí umas 5 ou 6 vezes ao longo desse comentário, extremamente diversificada, certo? E nós temos que buscar discernimento para identificar esses ataques. É um dos dons que deveria ser buscado com intenso fervor pela igreja. Muitas vezes queremos profetizar para mostrar, né, que Deus está nos usando e nós somos instrumentos dele, etc. E muitas vezes não vigiamos. Né? Quantos profetas estão prostrados? De que valeu eles serem usados na profecia? Não estou com isso negando a evidência da profecia, muito pelo contrário, quisera eu que todo o povo de Deus profetizasse. Mas a realidade é que nós enfatizamos tanto um dom em detrimento do outro. Então, deveríamos enfatizar o discernimento como fundamental para entender o nosso tempo e entender as armas que se manifestam esses ataques. Tá certo? O comentarista falou aqui também no quarto subponto desse terceiro ponto sobre os lugares celestiais. E ele usou uma das aplicações, que é o céu cósmico, mas nós entendemos, é a minha humilde opinião, que esses lugares celestiais também se referem aos ataques dele diretamente dentro da igreja. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais, ou seja, enturmados com anjos. E isso não é um impedimento para o inimigo agir dentro da igreja do Senhor, como muitas vezes acontece. Tá certo? Então ele ataca dentro, fora, a qualquer momento, qualquer pessoa, todos são alvos dos seus ataques. Tá certo? Então, concluo aqui a minha palavra. Peço que vocês amanhã se dirijam à escola dominical, quem tem a escola dominical amanhã, ligue para um amigo, para um irmão, estimule um vizinho, um colega, passe na casa dele, convide ele, para que haja aprendizado. Tá certo? A igreja só cresce, gente, só cresce com a escola dominical, aprendendo a palavra, lendo, meditando, discutindo, debatendo, né, de forma saudável e construtiva. Tá certo? Tudo isso nós só temos a ganhar. Certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos pegar esse vídeo e fazer o download do Facebook e disponibilizar no YouTube e também no nosso blog. Tá certo? Mas você já pode compartilhá-lo aí com seus amigos. Tá certo? Para que juntos possamos aproveitar o aprendizado da palavra de Deus. Obrigado a todos que tiveram aqui a disponibilidade de ficar conosco. Queremos agradecer a nossa irmã Nice Nunes, ela está pedindo oração. Nós rogamos a Deus que abençoe a sua serva, que as enfermidades que a afligem sejam repreendidas no poder do nome de Jesus, que ela possa gozar de saúde e que nisto o nome de Jesus seja glorificado. Se há outras pessoas também que estão enfermas, tá certo? Nós já queremos rogar a mesma bênção de saúde para a tua vida nesta noite. Tá certo? Que Deus ele haja poderosamente sobre você e que nisto o nome de Jesus seja glorificado. Muito obrigado em nome de Jesus.